através dessa palavra, o nosso Deus, Ele tem uma revelação especial para o nosso coração. Por isso, a todo momento que a palavra de Deus ela é ministrada, nós precisamos estar com o nosso coração disposto e atento a receber tudo aquilo que o Senhor Jesus Ele quer falar ao nosso coração. Quando nós passamos a observar, a meditar na palavra de Deus, nós vamos perceber que Jesus Ele estava ensinando, Jesus Ele estava pregando a palavra de Deus a todo momento. Jesus sempre Ele estava disposto a ensinar aquilo que o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, revelava ao coração dele. Aleluia, Deus. E aqui mais uma vez a palavra vai dizer que Jesus Ele estava ensinando na sinagoga. Era tão grande a revelação de Deus da palavra, que a palavra de Deus vai dizer que as pessoas que estavam ali ouvindo Ele ministrar a palavra, as pessoas ficaram impactadas, as pessoas ficaram maravilhadas por tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Irmãos, o que eu vou dizer aqui hoje é algo que acontece muito no meio da igreja. É algo que acontece com você e é algo que acontece comigo também. Quantos de nós, num dia de culto, num dia da ministração da palavra, a gente às vezes sai da igreja dizendo assim: meu Deus, que palavra foi essa? Quantas vezes a gente entra dentro da nossa casa, a gente começa a comentar e fala assim: meu Pai, aquela palavra que foi ministrada foi para mim. Quantas vezes a gente usa aquela palavra que muitas pessoas usam: olha, eu tomo posse dessa palavra, porque eu nunca vi Deus falar dessa forma como falou hoje. A gente fica impactado, a gente fica maravilhado pela palavra de Deus. E há aqueles que até mesmo choram, emocionados por aquilo que Deus revela no coração. E assim aconteceu nesse dia que Jesus estava pregando. Só que após a ministração da palavra de Deus, começou a haver questionamentos. As pessoas que estavam ali começaram a questionar, dizendo assim: mas não é o filho do carpinteiro? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não estão sempre no nosso meio? Duas vertentes no mesmo dia de culto, de pregação da palavra, onde as pessoas se maravilharam e ao mesmo tempo questionaram. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje, essa noite. Quem aqui de verdade crê em milagres? Amém. Quem aqui crê que Jesus Ele cura? Amém. Quem aqui crê que Jesus liberta? Amém. Quem aqui crê que Jesus leva para o céu para morar com Ele? Amém. E assim nós cremos, eu também creio. Eu também creio dessa forma. Só que eu quero dizer para você que esses questionamentos, que a palavra diz que não foi só questionamentos, mas também Jesus Ele vai dizer que Ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. O que eu estou dizendo é que esses questionamentos
impede você e eu de ser alcançado pelos milagres de Deus. Coisas às vezes que o próprio inimigo coloca no nosso coração. Você fica impactado, você fica maravilhado pela palavra, pelos louvores, às vezes por um evento da igreja, por um culto, por uma festividade. Só que passa-se alguns momentos, você deixa a incredulidade e o questionamento fazer parte do teu coração. As mesmas pessoas que se maravilharam disseram assim: essa palavra para mim, esse culto é para mim, meu Deus, que palavra é essa? Daqui a pouco deixa entrar no coração dizendo assim: mas será que é para mim mesmo? Será que vai acontecer na minha vida mesmo? Quem quer que você pense dessa forma é o próprio inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe do tamanho da bênção que Deus quer realizar na tua vida. Ele sabe nos teus momentos de oração, de intimidade, daquilo que você apresenta diante de Deus. E ele sabe que se você permanecer firme, isso vai alcançar a tua vida. Por isso que é necessário a gente estar atento a tudo aquilo que Deus fala e fechar as portas para que o inimigo não venha trabalhar na nossa vida. Muitas pessoas estão sendo impedidas de receber milagres, de bênção de Deus, por causa dos seus próprios questionamentos, da sua própria incredulidade. Às vezes a gente ora na igreja, a gente crê na palavra, a gente toma posse, como muitas pessoas dizem, daquela palavra, daquela bênção, e a gente chega na nossa casa. E o inimigo faz com que a gente venha olhar para a mesma situação que a gente deixou antes de vir para o culto. Mas é nisso que ele quer que você veja, é nisso que ele quer que os teus olhos fiquem firmados. Ele quer que você entenda, que você acredite que nada está acontecendo na tua vida. Quem estava ministrando era o Senhor Jesus. As pessoas estavam crendo, acreditando em tudo que estava acontecendo ali, a palavra, a administração da cura, dos milagres. Só que ao mesmo tempo, no mesmo Deus que eles estavam crendo, eles começam a ver o filho do carpinteiro que andava entre eles. A fé que eles tinham deixou de ter quando eles olharam e falaram: mas é a mesma pessoa. Então a gente precisa ter os nossos olhos no alto, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Os nossos olhos, a nossa vida tem que estar firmado somente em Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Cristo. O que ele estava dizendo? Para mim nada importa. O que eu preciso é caminhar, é seguir a quem? Cristo. Ele estava dizendo: os meus olhos têm que estar em quem? Tira os teus olhos da terra e começa a olhar para os céus. Glória a Deus. Mas eu tenho uma explicação para tudo isso. Eu tenho uma explicação para tudo isso dentro da palavra. Não precisa abrir sua Bíblia não. Sabe por que às vezes os questionamentos vêm? Sabe por que às vezes a incredulidade vem? Quem quer saber? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Falta de oração. Uma delas é a falta da oração. Porque a palavra vai dizer:
gente ora sem cessar? Deixa eu dizer algo, olhando nos teus olhos hoje. Tem pessoas que só oram dia de culto. E olha lá, se ora dia de culto. Você acha que o inimigo não vai trabalhar nessa vida? Se a palavra manda a gente orar sem o que, igreja? Sem cessar. A todo momento a gente tem que estar em espírito de quê? De oração. A todo momento nós temos que estar ligados em quem? Em Deus, através da nossa quê? Oração. Sabe o que vai dizer em Marcos capítulo 9, 29? A caça de demônio que só sai com jejum e tá difícil. O inimigo está trabalhando? Tá, mas a gente tem se consagrado, tem jejuado e tem orado. É por isso que há um questionamento e a incredulidade toma conta da nossa vida. É por isso que a gente não tem estrutura espiritual. Qualquer coisa abala a nossa fé. Olha só. Sabe o que mais? A falta de consagração. Josué, capítulo 3, versículo 5. Ele reúne todo o povo. Ele reúne todo o povo que estava com ele e vai dizer assim: olha, santificai-vos hoje. Ele estava dizendo para o povo, vem aqui, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de nós. Amém, Jesus. Para Deus fazer maravilhas, era necessário o quê? Se santificar. O que é isso? Se aproximar mais e mais de Deus, ter vida com Deus, orar a Deus, se consagrar, jejuar, ter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Irmãos, de qualquer jeito, o milagre não vai acontecer na nossa vida. De qualquer forma, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Se você observar, eles estavam participando do culto como nós estamos hoje. E lá, era Jesus que estava pregando. Quando Jesus estava pregando, a fé começou a ser gerada no coração deles. Que as pessoas começaram a ficar impactadas, outras choravam, outras, meu Deus, quem é essa pessoa que prega dessa forma, tantas maravilhas, com essa sabedoria? Olha, você imagina que mensagem é essa que Jesus estava pregando naquele dia? Que as pessoas ficaram impactadas. Só que daqui a pouco, quem é esse que tem esse? Mas viu? Mas é o filho de José, o filho do carpinteiro. Irmãos, a nossa vida é desse jeito. Jesus, eu ouvi a tua pregação, olha para a minha vida. Eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu não creio mais, eu não acredito mais. Essa é a fé que nós temos. Qualquer coisa abala a nossa fé. É por isso que
sai da posição de servo de Cristo. Não sai. Mas há aqueles que edificam a casa sobre o quê? Sobre a areia. Qualquer vento inflamou uma unha, encravou uma unha, deu uma dor de cabeça, o vento começou a soprar, olha lá longe, vai chover. Ah, não vai dar para ir na igreja, não vai dar para ir na igreja. Ah, hoje tem uma festa, não vai dar para me orar para a igreja. Irmãos, aquele que ama a Deus, que ama a Cristo, ele faz de tudo para estar junto com Cristo. Amém. O desejo dele é Jesus. Sabe o que essa palavra diz aqui? Que por causa de tudo isso, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por que Jesus não fez milagres? Por causa do quê? Diga assim, por causa da incredulidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Os milagres de Jesus é só no tempo aqui de Cristo e no tempo da Bíblia? Não. Você crê que Jesus faz milagre ainda hoje? Amém. Então por que nós não vemos milagres nos dias de hoje? Se nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o nosso Deus não muda. Se nós cremos que Jesus ainda faz milagre na atualidade, por que não está acontecendo milagres? Porque nos tornamos um povo incrédulo. Nos tornamos um povo cheio de questionamentos. Essa semana eu conversava com uma pessoa e comecei a mostrar umas imagens para ele, lá de Moçambique, na África. Irmãos, eles colocam na igreja deles umas folhas de zinco. Sabe o que é zinco aqui, né? As folhas de zinco. Fica alguns buracos, eles pegam pano, tampam. Terra de chão batido, não tem altar. Eles colocam uma madeirinha, pregam uma tábua em cima, pegam um pano bonito, cobrem, amarram aqui no meio com laço. Presta atenção nisso. Você acha que tem teto? Não, aberto. Aí eu comecei a dizer assim: a gente tem a igreja perto da casa da gente. Tem ou não tem? Hoje tem os carros de aplicativo. Tem ou não tem? O ônibus passa às vezes na frente da casa. Passa ou não passa? E a gente não vem na igreja. Eles lá, irmãos, se você tiver a oportunidade de ver os vídeos deles, eles adoram a Deus todo mundo, eles pulam, eles dão glória a Deus, o culto para eles é como se fosse uma festa para Cristo. É como se fosse uma festa. Eles amam adorar a Deus. Oferta e dízimo, então, eles saem de lá dançando, irmãos, que é aquela alegria. Eles têm prazer de fazer algo para Deus e de servir a Deus. Nós temos tudo. Lá falta alimentos. E eles continuam adorando a Deus. Quando um deles ligou para mim, conversando por mensagem, ligou depois, ele falou assim, chama a gente de pai, deu uma chuva que invadiu toda a minha casa, por baixo destruiu tudo, pai. Mas ele estava com o violão adorando a Deus, irmão. Ele não parava de adorar.
matamos o Iriano em nome de Deus. A gente precisa voltar ao verdadeiro Evangelho de Cristo. A gente precisa, independente do que estamos passando, a nossa fé tem que estar edificada em Cristo Jesus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, tirar do nosso coração a incredulidade e a falta de fé, para que paralíticos voltem a andar, cegos voltem a ver, surdos voltem a ouvir e venhamos alcançar o céu em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus ainda realiza milagres, Ele não mudou e não vai mudar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não vai mudar. Quem muda são pessoas. Quem muda é o ser humano. Volte para Deus. Volte para Cristo. Jesus, ele chega a dizer assim: não há profeta sem honra como dentro da sua própria casa. Ele estava dizendo assim: os meus não acreditavam em mim. E é desse jeito, Deus. Aqueles que é para acreditar são os primeiros a duvidar. São os primeiros. Porque Jesus estava na terra dele, pregando para os reis, e eles não acreditaram. É como se já ouviu aquele, não sei se é ditado isso, que é mais fácil de fora ajudar do que de dentro. Quem já ouviu isso? Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. É mais fácil de fora acreditar no teu chamado do que os dentes. É mais fácil. Foi o que Jesus passou hoje. Você imagina o coração de Jesus naquele momento? Eu vim aqui ministrar cura, eu vim aqui salvar, eu vim aqui curar, e eles não estão acreditando em mim. Jesus quer te curar. Jesus quer mudar a tua vida financeira. Jesus quer te abençoar profissionalmente. Jesus quer abençoar a tua vida sentimental. Jesus, Ele quer abençoar em todas as áreas e ainda quer te levar para o céu. Mas você precisa tirar do teu coração todas as coisas, todas as incredulidades, independente do que você esteja enfrentando na tua vida. Porque não é o que você está passando que vai impedir o milagre de Deus, mas sim a tua fé. Se você não crer, se você não tiver fé, se você questionar, se você for incrédulo, isso vai impedir você de receber o milagre. Mas se você voltar a tua vida a Cristo, pode ter certeza, irmãos, que os mesmos milagres da Bíblia Sagrada vai ser os mesmos que vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte vocês. Glória a Deus. O nosso Deus